There is increasing speculation here about whether Israel will go for a ground invasion. Those comments, the latest ones by the Israeli Defense Minister Yoav Gallant, really hinting that things are moving in that direction, with him addressing ground troops close to the border. Preste atenção. Quero te mostrar algo muito importante. Este homem é uma peça-chave no exército israelense, um major-general, chefe do Estado-Maior. Há apenas alguns dias atrás, ele visitou os soldados da 7ª Brigada Blindada da IDF. Que agora está posicionada bem próxima às fronteiras com o Líbano. Você está vendo ele apontar para o céu? Ele está gesticulando em direção aos aviões de guerra israelenses que têm bombardeado alvos do Hezbollah durante toda a semana. E nesse momento ele diz algo importante para suas tropas: estamos preparando o terreno para vocês. E isso realmente está acontecendo. Nos últimos dias, as forças de defesa de Israel bombardearam massivamente o sul do Líbano. Estima-se que mais de 2.000 alvos foram atingidos. O principal objetivo? Enfraquecer as capacidades militares do Hezbollah, a principal força de defesa do Líbano. Os ataques foram direcionados principalmente a locais que ameaçavam cidades israelenses, como é o caso de Safed e Naharia. Quase 70 centros de inteligência do Hezbollah também foram atingidos. As operações também revelaram armas, incluindo mísseis avançados, que estavam escondidas em residências civis no Líbano. Mas o golpe mais duro contra o Hezbollah ocorreu há poucos dias, quando Israel direcionou um ataque massivo à sede do grupo, resultando na morte do seu líder, Hassan Nasrallah, e outros comandantes como Ali Karki. Nasrallah era mais do que apenas o comandante de uma milícia. Ele era o símbolo da resistência contra Israel para milhões de pessoas, não apenas no Líbano, mas em toda a região do Oriente Médio. Sua morte não teve somente um impacto para o Hezbollah, mas também para o Irã, que tem sido o principal patrocinador do grupo. E como você pode imaginar, as coisas se deterioraram rapidamente. A situação que já estava ruim ficou ainda pior. O Hezbollah respondeu esses ataques, penetrando as defesas do Domo de Ferro em vários locais e quase atingiu Tel Aviv, a capital israelense, com um míssil balístico de longo alcance. Isso tem gerado preocupações, pois é a primeira vez que um míssil balístico foi direcionado a Tel Aviv, uma das áreas mais populosas do país. Como você pode ver, a situação no Líbano atingiu níveis alarmantes e o país parece estar à beira do colapso. E apesar de uma guerra em grande escala não ser do interesse de ninguém, fontes de dentro das IDF disseram a um repórter da emissora canadense CBC News que, de fato, Israel pode estar à beira de uma guerra em grande escala com o Hezbollah no Líbano. Esse oficial sênior disse em entrevista: estamos prontos para agir e quando isso acontecer, não será apenas muito grande, mas também mais feroz e letal do que o que vimos no sul em Gaza. Ele aproveitou ainda para deixar claro que a guerra de Israel não é contra o povo do Líbano, é com o Hezbollah. Para entender como seria uma invasão em grande escala, precisamos entender o terreno que Israel estabeleceu e seu provável objetivo. Primeiro, o terreno. Como fez em Gaza, Israel emitiu avisos aos cidadãos libaneses, às vezes até mesmo na televisão. As forças de defesa de Israel afirmam estar enviando mensagens de texto diretamente para pessoas no Líbano. E aqui temos um grande problema. Por mais de 20 anos, o Hezbollah implantou suas armas dentro de casas e militarizou infraestrutura civil. Por essa razão, Israel tem reforçado cada vez mais seus pedidos para que as pessoas se afastem de prédios que abrigam armas do Hezbollah. Se pararmos para observar como foram as operações em Gaza, é certo que Israel irá mirar em todos os lugares onde o Hezbollah tem armas. O problema é que muitas pessoas estão agora totalmente perdidas no Líbano.
sem saber se de fato estão ao lado de alguém ligado ao Hezbollah. Isso gerou grande impacto no país, e agora as vilas ao sul do Líbano estão, em sua maioria, desertas. Mais de 100 mil libaneses deixaram essas áreas. Acredita-se que a maioria das pessoas que permaneceram sejam soldados do Hezbollah. Especialistas dizem que essa estratégia de aviso de Israel tem um bom motivo. Eles não querem repetir o que aconteceu em Gaza. Mas e então, se Israel realmente partir para uma invasão terrestre no Líbano, como isso seria feito? Essa é uma pergunta que muitos analistas militares estão levantando neste momento. Historicamente, as incursões terrestres em território libanês têm resultado em longos confrontos, muitos deles altamente custosos para ambas as partes. O Hezbollah, mesmo com a perda de seu líder, continua sendo uma força militar poderosa e bem organizada, com experiência em guerra de guerrilha e com um profundo conhecimento do terreno montanhoso do Líbano. Há relatos de que, se realmente houver uma invasão terrestre, Israel pretende fazer ela de forma rápida e certeira. Provavelmente não haverá uma mobilização prolongada ou massiva de forças na fronteira. Eles entrarão e sairão com objetivos muito específicos. Rápido como um raio, porque, primeiro, considere o quão inóspito é o terreno, além de ser áspero e montanhoso. O Hezbollah é uma força de combate com pelo menos 60 mil combatentes fortemente armados. Eles estão há décadas se preparando para essa luta. Um outro problema é que o Hezbollah atua de uma forma diferente. Eles têm o poder de um exército organizado, mas usam táticas de grupos de guerrilheiros. Isso os torna bastante imprevisíveis. Sabe por quê? Primeiro, eles têm uma rede de túneis. Você já deve ter ouvido falar na rede de túneis do Hamas, uma verdadeira estação de metrô. A rede do Hezbollah é muito maior e mais complexa do que essa. E o pior de tudo é que ninguém realmente sabe o quão extensa é a rede de túneis do Hezbollah no Líbano. Mas, para se ter uma ideia, o Hezbollah recentemente publicou um vídeo altamente editado onde eles afirmam mostrar soldados do Hezbollah e até mesmo veículos movendo-se por uma série de túneis largos, profundamente subterrâneos, uma verdadeira fortaleza de pedra sólida. Em uma invasão no Líbano, provavelmente veremos o Hezbollah tentando explorar o terreno e os sistemas de túneis, os esconderijos e as fortificações espalhadas pelo país para atacar as IDF, evitando o combate aberto tanto quanto possível. O Líbano também é muito maior que Gaza e sua fronteira com a Síria o conecta diretamente a aliados como o Irã, que pode reabastecer as linhas de frente. Eles conseguem suprimentos do Irã, parte vindo pelo aeroporto, mas muito chegando por terra. Mas talvez o aspecto mais ameaçador do Hezbollah é seu imenso estoque de armas. Em 2006, quando a guerra total entre Israel e o Hezbollah estourou pela última vez, estimava-se que o grupo possuía cerca de 15 mil foguetes e mísseis. Hoje, as estimativas chegam a 150 mil, ou cerca de 10 vezes essa quantidade. É evidente que o Hezbollah tem um arsenal massivo. Eles possuem todos os tipos de drones fornecidos pelo Irã, possuem capacidade antiaérea, capacidade antinavio, mísseis terra-terra e terra-mar e têm um enorme estoque de armas pequenas. Então não é apenas uma ameaça de foguetes. Eles têm granadas, agentes incapacitantes e foram treinados sobre como usá-los. Isso representa duas ameaças, uma para as forças israelenses e outra para a população que vive em Israel. Se as IDF montarem bases temporárias no Líbano, essas bases serão alvo de ataques com mísseis ou foguetes. Isso pode resultar em um número muito maior de baixas, comparado ao que vimos até agora. E, por outro lado, considere o perigo que os cidadãos israelenses enfrentarão em seu próprio solo. A capacidade do Hezbollah de disparar literalmente milhares de foguetes por dia durante um longo período de tempo significa que eles podem sobrecarregar o sistema de defesa de 4 camadas de Israel.
Eles podem sobrecarregá-lo com volume, lançando, por exemplo, um enxame sobre Israel. Pode ser difícil defender-se. A distância entre os dois países é muito pequena para um foguete e eles viajam muito rápido. Esses foguetes estão se tornando cada vez mais sofisticados e podem, provavelmente, atingir praticamente qualquer lugar com precisão, se quiserem. Mas e então? O que isso tudo significa na prática? Bem, segundo a maioria dos analistas que verificamos, em uma eventual invasão terrestre no Líbano, Israel irá mostrar uma força poderosa de forma a enfraquecer o Hezbollah e empurrá-los para trás. E isso deverá acontecer muito mais rapidamente do que vimos em Gaza. Nas palavras do próprio Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, a eliminação de Nasrallah é apenas o começo. Isso deixa claro que Israel vê essa operação como parte de um plano maior para desmantelar o Hezbollah e garantir a segurança de suas fronteiras. Mas o risco é que, ao tentar eliminar o Hezbollah, Israel possa acabar provocando uma guerra regional muito maior, envolvendo o Irã, a Síria e até grupos armados no Iraque e no Iêmen. Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, aproveite para dar um like e se inscrever no canal. E como sempre, obrigado por assistir.